Ok, gente, nós estamos então recebendo aqui hoje, com muito prazer, Bruno Amado Braco, que é autor desta dissertação de mestrado, que todos veem aqui, sustentada há poucos dias aqui na USP, na São Francisco, em São Paulo. Bruno é mestre em Direito Penal e em Criminologia, exatamente com este trabalho aqui, e nós estamos falando um pouco de Jung, um pouco, e agora vincular Jung, este psicólogo, com o direito penal. Como é que nós podemos fazer este vínculo? Qual é o viés bem junguiano que coliga as duas coisas, Bruno? Vamos lá, então essa parte eu acho que é a mais importante, né, da exposição aqui. A grande questão, como a gente falava no bloco anterior, é que o ser humano é uma imensa plenitude, né, uma imensa potencialidade, mas ele se identifica só com alguns traços dessa plenitude. Pensando nesses termos de bom e mal, o ser humano tende a se identificar com o que a sociedade entende ser bom e tende a não querer enxergar em si aquilo que a sociedade vê como mal. A grande questão aqui é o que o ser humano pode fazer então com esse excesso, com isso que ele não quer em si mesmo, com isso que ele não pode aceitar em si mesmo. E pesquisando, eu pude perceber, né, e há muitos autores que falam a mesma coisa, eu pude perceber que, na verdade, uma mesma resposta sempre foi encenada, desde tempos imemoriais até hoje, como se a sociedade efetivamente tivesse mudado muito pouco. E a melhor ilustração, me parece, que está na Bíblia, no Velho Testamento, em Levítico, a história dos bodes expiatórios. Né? Hoje se fala muito em bode expiatório, está lá na Bíblia. Conta-se que o povo de Israel, num ritual, numa cerimônia, projetava todos os males, todos os pecados daquele povo nos bodes. Né? Não sei exatamente como isso acontecia, mas a partir de então o pecado não era mais do povo de Israel. O pecado era dos bodes. E os bodes tinham dois destinos. O primeiro deles, ser sacrificado. Né? Como se pudesse, pelo sacrifício do bode, expiar efetivamente ou liquidar todos os pecados da existência humana. Um segundo destino possível para o bode era ser enviado para o deserto. E, né, como se pudesse, então, enviar os pecados de um povo para o deserto e redimir aquele povo. O que é curioso é que isso continua. Né? A chave para compreender isso me parece ser o fato de que o bode é um animal e o homem não se identifica com o animal. O animal é um estranho aos olhos do homem. A partir do momento em que não há uma empatia, uma possibilidade de se colocar no lugar do outro, surge a figura do estranho. E a partir do momento em que essa figura surge, é possível a expiação. É possível a projeção dos males nessa figura. Hoje, a ideia de bode expiatório é figurada. Mas o que a gente observa no sistema penal, e daí é um gancho, o que a gente observa no sistema penal é que, como a criminologia crítica aborda muito bem, são pessoas estigmatizadas. Né? São pessoas, como os Zaffaroni diz, vulneráveis, no mais das vezes, pela condição social, pelo linguajar, por tudo mais que envolve, pela cor da pele. E a partir do momento em que a pessoa é efetivamente capturada pelo sistema, ela se torna ainda mais estigmatizada. Né? Agora, eu escrevi um artigo, por coincidência, a semana passada, sobre o bode expiatório. Eu estava trabalhando a questão do mensalão. E na questão do mensalão, eu dizia que uma das concepções possíveis da teoria do bode expiatório seria que você projeta em algumas pessoas selecionadas o mal de toda a terra, de toda a população. E que esses bodes expiatórios, e que então os réus do mensalão, neste sentido, seriam bodes expiatórios. Porém, eu acho que vale a pena, Bruno, a gente explicar aqui uma coisa que eu descobri relendo sobre o bode expiatório. Há duas concepções eu descobri, na verdade três.
você pode ter como bode expiatório um inocente que o grupo elege para assumir um determinado tipo de responsabilidade. E aí livra os demais daquele problema. Só bota aquele ali, o eleito. Mas ele é inocente. Só que, paralelamente a um inocente, pode ter um culpado. Um culpado que vai para o processo de expiação, de julgamento, mas que a sociedade projeta nele, neste culpado, projeta nele os seus pecados e, portanto, sai de alma purificada. Então eu trabalhei com o inocente que ocupa o papel de bode e o culpado que ocupa o papel de bode. Será que isso está válido? Minha intuição? Não, plenamente. É isso daí? Plenamente, me parece que sim. Me parece que sim. Pensando nos termos... É interessantíssima essa questão do inocente. Pensando em termos junguianos ou na própria criminologia crítica, a inocência ou a culpa verdadeiras, elas são muito pouco relevantes, né? O importante é que existe alguém que ocupe aquela posição de bode expiatório, né? A partir do momento em que alguém é eleito para ocupar aquela posição, vai ser visto naturalmente como inimigo, né? Mas, voltando um pouquinho para a questão do Jung, o que parece interessante aqui é que, na realidade, essa projeção faz com que o inimigo, na verdade, seja a própria pessoa. No fundo, ele projeta toda a ira dele e o pecado dele em cima dos outros, mas no fundo ele está vendo a ele mesmo. Essa é a sugestão do Jung. Aí que o Jung... Essa é a sugestão do Jung. É no sentido de que todo aquele mal que foi por tanto tempo represado, né, todas aquelas potencialidades agressivas, violentas, etc., né, tudo aquilo que é inaceitável em si mesmo passa a ser visto no outro. E daí toda a raiva. O Jung ele tem uma frase interessante, até mencionei agora há pouco, mas é a frase segundo a qual nenhuma guerra na história da humanidade foi possível sem que as partes tenham enxergado na outra parte a própria sombra. Toda guerra no mundo, e a forma como a criminalidade é combatida é uma forma bélica, toda guerra no mundo é uma guerra contra si mesmo. Essa é a sugestão do Jung. Enquanto a sociedade não for capaz de olhar para si mesmo, isso vai seguir se reproduzindo, né? O direito penal ele acaba sendo fruto dessa forma de se enxergarem as coisas, na medida em que existe um apelo por expiação, porque as pessoas querem se ver livres desse pecado. Então, elas querem pessoas em quem elas possam atirar esse pecado. E, ao mesmo tempo, quando o direito penal se concretiza em muros, grades, estigmatizações, ele reforça, ele alimenta essa mesma ideia. Ele alimenta essa existência do inimigo e ele acaba dificultando, me parece, ele acaba dificultando a possibilidade de as pessoas tomarem conhecimento daquilo que acontece interiormente. O dado que eu trouxe, Bruno, no meu artigo, publicado semana passada, foi o seguinte, que neste sentido de jogar em cima dos réus do mensalão toda uma projeção nacional de ódio, de ira e até de vingança, que todo mundo quer, esta vingança. E aqui, independentemente se é culpado ou inocente, mas vamos trabalhar com a linha de que boa parte deles sejam culpados. Eu acho que as provas do processo parece levar que sim, que são culpados. Mas essa projeção do povo ali dentro, eu trouxe um dado, uma pesquisa da Fiesp, contratada pela Fiesp, feita pelo Ibope, que dá conta de que 2/3 dos brasileiros nessa pesquisa admitem que já tiveram algum probleminha de corrupção. 2/3 da população brasileira admite isso. Portanto, quando a população brasileira está irada com esses corruptos que foram pegos, e isto poderia, de fato, ser uma projeção das pessoas. Sem dúvida. Eu acho que o exemplo da corrupção é brilhante porque é muito fácil de ser observado, né? A corrupção ela se alastra por todos os campos da vida social, da vida política. E sempre me pareceu muito pouco provável que se, por exemplo, se mudassem os políticos, os senadores, os deputados e se colocassem outros, uma reformulação completa,
a corrupção fosse se alterada, né? A gente observa esses fenômenos, essa corrupção em todas as esferas. E todo mundo intimamente, ou grande parte das pessoas intimamente, embora às vezes até nem confesse para si mesmo, mas intimamente sabe, e numa situação parecida, né, numa situação de vantagem financeira tão fácil, dificilmente deixaria de sucumbir àquela tentação específica da criminalidade. Isso. Ou seja, o mundo da corrupção, então, não se pode dizer que seja o mundo típico dos empresários, dos políticos, que também pessoas de baixo nível ou de baixa classe social também estão sujeitas a isso. Imagino que sim. Imagino que a proporção dos não corruptíveis seja mais ou menos a mesma em todas as classes sociais. Em todas as classes sociais. Me parece. Então isso faz parte da completude. Isso, de certa forma, faz parte da completude. De Jung. De certa forma, sim. Que é o ser humano. Que a completude tem de tudo. Tem honestidade, benevolência, tolerância e tem também o lado do ser humano ali de corrupto. Uhum. Exato. Seria Exato. isso? Seria. Agora, o que é importante dizer é que esses traços negativos, eles podem ser trabalhados. Ah, tá. Então, aí a gente dá um passo à frente. E aí precisa o quê? Fazer um tratamento psicológico? Seria esse o caminho? Talvez seja o caminho mais fácil, né? Mas a gente sabe que isso não é tão simples assim, que nem todo mundo tem essa possibilidade. O psicólogo é muito caro ainda. Na verdade, o psicólogo seria necessário, assim, ou seria recomendável apenas na medida em que ele serve a facilitar a autoobservação. A palavra-chave aqui é a autoobservação. A pessoa perceber em si mesma que esses conteúdos existem. E por que toda essa ira da população? Agora é o mensalão, mas independente do mensalão. Foi Nardoni há pouco tempo. Nardoni há pouco tempo, Lindenberg há pouco tempo. A mídia vai elegendo o seu bode expiatório. E uma vez eleito o bode expiatório, a população vai com toda a ira lá para cima. Mas vai por vingança mesmo, quer vingança e, portanto, a partir de uma noção de justiça excessiva, que é uma vingança, ou é uma projeção mais profunda psicológica do sujeito que, no fundo, ele que talvez quisesse estar cometendo aqueles crimes lá? Me parece que a segunda opção... Me parece que as duas opções estão muito relacionadas, na verdade. O sentimento de vingança surge, esse sentimento de justiça, né? Evidentemente, uma noção de justiça bastante questionável, mas isso parece surgir da mesma forma, como Jung dizia, que existiam sentimentos de justiça por parte daqueles que perpetravam a guerra. Né? Existe essa sensação de que se está fazendo certo. Isso é a parte consciente. Conscientemente existe isso. Talvez numa abordagem inconsciente existam razões mais profundas que residem justamente nesse ponto. Né? Nessa necessidade íntima de combater aquilo que existe em si mesmo, mas que a pessoa não aceita que possa existir. Por exemplo, quando os Estados Unidos declararam há 40 anos guerra contra as drogas, foi uma guerra brutal, guerra contra as drogas, vamos prender todo mundo e explodir o sistema carcerário norte-americano de um monte de usuários de drogas, prendeu todo mundo. No fundo, psicanaliticamente ou psicologicamente, é que o sujeito está reprimido no uso da droga. Ele gostaria de fazer uso. Pode ser, acho que esse é um dos pontos. E sempre quando há essas grandes... agora já vou sair um pouquinho da psicologia, mas também me parece bastante claro. Quando há esses grandes movimentos de combate à criminalidade, às drogas, existem interesses políticos muito fortes por trás. Né? Existem interesses econômicos, existem... uma sociedade em guerra é uma sociedade que movimenta uma soma de dinheiro enorme. Né? É uma sociedade muito mais manipulável porque existe medo ali. Isto, mas esse lado político é um lado, então, explorador deste lado psicológico do indivíduo e da coletividade. Sem dúvida. Explora tudo isso. Sem dúvida. Porque isso a gente vê, não só no momento das guerras, mas também a gente vê essa exploração diária na mídia. A mídia explora esse lado
psicanalítico ou psicológico, né? E gera medos para depois vender produtos de segurança pública e tudo. E a mídia em si, né? Os programas, eles se ancoram nisso por audiência. Por que dá audiência? E dá audiência porque o povo adora ver essas coisas, né? O povo adora ver essas coisas. O povo adora ver que existe alguém sendo punido. Pensando junguianamente, o povo adora ver que existem pessoas que estão pagando pelos próprios pecados daquele que assiste. E você acha que o povo, ao ver um bode expiatório ser espiado, você acha que o povo ele sente uma alma mais purificada? Eu acho que sim. É uma sensação, é uma ilusão, na verdade. Né? Existe essa ilusão que acaba indo contra a própria integridade da pessoa, né? Porque ela não se auto-observa. Mas, momentaneamente, existe inegavelmente uma satisfação. Não há a menor dúvida em relação a isso. Voltando ao caso dos Nardoni, eu lembro do dia do julgamento, havia uma aglomeração ao redor do fórum. Quando ficaram sabendo da notícia da condenação, houve fogos de artifício, né? Por mais que exista, evidentemente, um traço de justiça efetiva nisso, no sentido de que é natural, é moral, é digno que as pessoas não gostem de atitudes como aquelas, né? Não é uma atitude boa, não é uma atitude bonita, evidentemente, mas por trás disso existem elementos psicológicos muito profundos, né? Que levam a reações extremadas, como foi aquela. Bacana. Nós então estamos aqui batendo um papo com Bruno Amabile Bracco, exatamente sobre Jung e direito penal. No fundo, são explicações psicológicas que se coligam com explicações psicanalíticas de Freud para um ato criminoso e, sobretudo, para o ato da punição. E que aqui é o aspecto mais relevante, é o aspecto da punição, porque o sujeito transformado em bode expiatório satisfaz uma necessidade coletiva, né, de purificação da alma. Aquele é o inimigo, como ele foi, eu estou então com a minha alma purificada. Bem a origem do ritual religioso bíblico do bode expiatório, bem a origem mesmo, que o povo ficava de alma lavada. Né? Vamos voltar já a esse tema. Eu quero contar para vocês, para o Bruno comentar, a história de um desembargador no Rio Grande do Sul. Famosa essa história. Então, eu vou contar a história, aí o Bruno comenta em seguida. Avante, avante.